Obrigado, Sara. Vai ter oportunidade de no final... Não, mas que bom, ainda bem. Ajuda bastante. E vai ter oportunidade de falar no final também, depois das considerações finais. Já passamos a palavra de imediato para a nossa companheira Marilinda. Bem, boa tarde. Muito bom. E eu, quando vinha para cá, eu pensava naquele verso de Vinícius de Moraes, porque hoje é sábado. E porque hoje é sábado, nós estamos aqui a defender o Estado social. É fantástico. Então, vale a pena hoje ser sábado e nós estarmos aqui reunidos na defesa desse Estado que é, talvez, do ponto de vista civilizatório, o que nós conseguimos de mais adequado, mais próximo daquilo que pode garantir o mínimo de dignidade quando estamos doentes, velhos ou na morte, quando deixamos os nossos dependentes. É esse Estado que nós estamos aqui a defender e é esse Estado que nos está unindo aqui hoje. Por outro lado, quero agradecer ao Fórum o convite. Quero também ressaltar o facto, e ontem a Maria Lúcia ressaltou no outro evento que estávamos, que a mesa é 3 mulheres. Não é por acaso, talvez, que as 3 mulheres estejam aqui, e essas mulheres que me dão muita honra de estar junto, a Sara, a Maria Lúcia, a Sara que já tivemos em outros debates, e foste brilhante e muito elucidativa, foi ótimo, e porque na verdade nesta reforma que é proposta, ou nesta contra-reforma, as mulheres são as mais prejudicadas, sem dúvida. Há uma misoginia latente neste projeto, quer dizer, às mulheres é dado o tempo, tem que contribuir mais tempo a mulher vai ter benefício menor, a mulher do campo, de uma forma que a gente não entendeu ainda, deixa de se poder aposentar aos 55 para ser aos 60 igual ao homem, inclusive, diferente do que acontece com a mulher urbana, que a mulher urbana pode... Eles pensam a idade de 62, 65, portanto menos 3 anos que o homem, e a mulher do campo, que é extremamente penalizada nas suas funções, ela é equiparada ao homem com 60 anos. Então a mulher, ela é altamente prejudicada. Por outro lado, nós sabemos, e vamos entrar depois no corpo da contra-reforma, com esse aumento de 15 para 20 anos de contribuição, que dificilmente as mulheres, com a precarização do contrato de trabalho que nos trouxe a reforma trabalhista, dificilmente ela conseguirá atingir os 20 anos. E ela entrará nesse rol enorme da assistência. Então, assim, a mulher, ela, como a Sara colocou muito bem, por exemplo, no regime de capitalização que é oferecido, ela é altamente prejudicada. E nós já tínhamos verificado em relação aos servidores públicos, aos professores, quando ofereceram um fundo PRESP para professores. Quer dizer, a mulher que pode hoje, no regime próprio, se aposentar com menos 5 anos que o homem, quando ela vai poder se aposentar, no seu fundo de pensão ela vai ter menos dinheiro que o homem, é óbvio, porque ela pode se aposentar antes do homem. Então aqueles 5 anos que lhe é dado dela poder se aposentar mais cedo, se reverte num prejuízo para ela depois da rentabilidade do seu fundo. Então, na verdade, é uma reforma misógina, diria. Eu queria começar por dizer para vocês que nessa desestruturação, nessa pá de cal que querem pôr no Estado Social, esta reforma tem embutido em si 2 reformas profundamente estruturais para o nosso regime, que é nós acabar com a Seguridade Social e passarmos a ter assistência social. Acabou. Passarmos de ter uma previdência social para termos um seguro. Uma seguridade que vira seguro e uma seguridade que vira assistência. Então, nossa Seguridade Social acaba. E passamos a ter um outro regime, que, como a Sara muito bem colocou, é um regime de mercado, um regime de capitalização, um regime que não nos oferece garantias. Nessa desestruturação e nessa consolidação do novo modelo constitucionalizado, como pretendem na contra-reforma, que é constitucionalizar o regime de capitalização, portanto, deixamos de ter seguridade social para ter assistência, deixamos de ter seguridade social para ter seguro e passamos a constitucionalizar o regime de capitalização. Isso é gravíssimo e é por isso que nós temos que estar aqui, porque temos que barrar essa consolidação desse modelo. E, para tanto, nós precisamos de estar reunidos coletivamente para desconstruir o discurso de terror com que estão vendendo essa reforma. Porque a reforma é vendida não que nos tenham apresentado
algum diagnóstico atuarial, justificativo, económico, que esta reforma se faz necessária. Apresentar um texto com X número de artigos e completamente desacompanhado de qualquer estudo económico e atuarial. Qualquer organismo internacional, vocês sabem, que nem lhe iria para aquele papel. Porque qualquer organismo internacional que se preza precisa de que, quando é apresentada uma proposta, haja uma demonstração de que aquilo que estão propondo vai ter um resultado concreto que advém de cortar ali e colocar acolá. A nossa proposta não tem absolutamente nenhum demonstrativo. São ideias que se jogam e que nós, como muito bem fez a Sara, ficamos fazendo uma comparação. Ora, vem para nós com o regime de capitalização. Mas esse regime de capitalização, que foi adotado desde os anos 1980 por mais ou menos 30 países, daqui deste lado do oceano e do outro lado do oceano, sendo que desses 30 países, 18 desses países já promoveram reformas no regime de capitalização, porque ele se mostrou ineficaz, porque ele gerou mais desigualdade, porque ele gerou exclusão, ele gerou miséria e, inclusive, ele não atacou aquilo que eles dizem que este vai atacar, que é o déficit fiscal, que eles tanto amam e tanto adoram. O próprio déficit fiscal deles aumentou, porquê? Não só quando foi o regime de transição levou a que tivessem que sido alocados enormes recursos, como por outro lado, como agora no Chile, eles têm que ter um fundo que vá minimizar esse facto de que muitos trabalhadores não conseguem nem atingir uma rentabilidade no seu fundo, como muito bem a Sara colocou. Então, acaba por ser algo mais pesado para o orçamento do que o regime que nós temos, até prova em contrário. Então, nós entendemos que a reforma que são propostas nesse particular, de dizer assim, com esse terrorismo, se não houver a reforma, não vai ter dinheiro para pagar. Bem, o Guedes diz que nem vai pagar o salário dos servidores. Quer dizer, terrorismo maior não existe. Quer dizer, é absolutamente elementos de ordem terrorística, não elementos nem argumentos de ordem financeira, económica, enfim. É um modelo que, para se fazer legítimo, precisa, para vender a sua ideia, de aterrorizar as pessoas. E quando as pessoas não vêm fora para se esclarecer, como muito bem a Sara esclareceu, por exemplo, em relação à capitalização, e quando as pessoas veem que, de facto, esse terrorismo de que não há dinheiro para pagar os benefícios, e a Sara colocava, mas o orçamento foi feito em 2018 e aprovado para este ano, então há dinheiro para pagar os nossos benefícios, portanto não é necessário fazer de imediato e de afogadilho para justificar o pagamento dos nossos benefícios, apesar de no nosso estado, no Rio Grande do Sul, nós já temos salários permanentemente atrasados, mas o atraso se deve por conta não do regime previdenciário que vigora neste estado, que digamos já de passagem, que do ponto de vista do nosso estado, a alíquota dos nossos servidores estaduais já é 14%. O nosso Estado aqui já fez reformas, já tem inclusive também o seu fundo de previdência. Então, em relação a esse terrorismo de que não há dinheiro, não haverá dinheiro para pagar os benefícios presentes, os salários presentes e os benefícios futuros, também a gente deve desconfiar e deve mergulhar nos números, nos orçamentos e ver tudo isso, que não é assim. De facto, tem que haver modificações, mas não na Previdência. Tem que haver modificações no modelo económico adotado. Tem que haver modificações não de políticas de austericídio. Tem que haver modificações de implantar políticas de desenvolvimento que gerem emprego. Políticas que incluam esse fenómeno que nós temos, que é uma subutilização incrível, incomensurável, de 50 milhões de brasileiros que não estão incluídos no mercado de trabalho, que estão na informalidade, 12 milhões de desempregados. Como a Previdência não ia refletir uma crise? A crise é gerada pela crise económica. Não é o modelo da Previdência que está errado, é o modelo económico que está errado. Desde 2015 nós estamos em crise. Bem, já vínhamos na crise global de 2008, nós somos um país integrado, globalizado. A crise que acontece lá fora se reflete aqui dentro, muito embora por força das commodities e de outras características específicas dos últimos anos da economia brasileira, até 2015 nós tínhamos superávit, não tínhamos déficit. A partir de 2015 nós entramos em crise económica. O modelo económico está em crise. É isso que eu queria discutir. É isso que eu queria que o governo apresentasse. Quando o novo governo, o novo executivo assume, que traga um modelo de desenvolvimento.
que traga emprego, que gere emprego, políticas que dinamizem a economia e que não a tornem mais fraca, mais pobre. E eu sempre digo para vocês, eu sou portuguesa, e o meu país é visível e notório, é visível e notório, é visível e notório. E então, gente, lá em 2015, no meu país, nós estávamos ao bout du souffle, como dizem os franceses. Nós tínhamos adotado as políticas que agora querem implantar neste país. Tínhamos a política levada ao extremo do déficit fiscal, com a curadoria do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a Troika e Bruxelas, da União Europeia, que nos punham assim a pão e água. Nós não podíamos sair daquele orçamento, nós tínhamos que cortar na Previdência. Então o que é que fizeram até 2015? A tal de Troika em Portugal, reduziu benefícios. Como é que ela reduziu benefícios? Vejam bem que pode ser até bem pior. Ela foi e aplicou um imposto sobre os benefícios que eram acima de 600 euros. Um imposto que poderíamos dizer de auxílio nacional. Então todo pobre aposentado, velho, precisando de medicamento e tudo mais, ele tinha que pagar acima de 600 euros e era progressivo. Só no passado é que se tirou. Salário mínimo sem aumento. Não tinha políticas. Gente, foi uma verdadeira diáspora no meu país. Era assim como quando foi a Irlanda, quando foi a crise da batata. Era só os portugueses a sair, montanhas de portugueses, sobretudo jovens. E acto contínuo, concomitante igual aqui, fizeram reforma trabalhista, precarizaram o contrato de trabalho e até hoje a juventude vive com os tais de recibos verdes, que é a mesma coisa que os vossos contratos intermitentes e precários, sem qualquer garantia. Eu diria que é a vossa futura carteira verde-amarela. Verde-amarela. Não desconta para a seguridade nem nada mais. Nesses tempos, assim, até 2015, nesse barco estávamos nós e a Grécia. A Grécia fez todo um auê, o Tipsiras, o Varoufakis, e eles iam sair da União Europeia, iam fazer muitos infundos. Mas a verdade é que não conseguiram a condição política para isso e ficaram, e agora eles começam a reagir um pouco. Nós dissemos, não vamos fazer isso. Fizemos uma aliança, Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda, e dissemos, vamos fazer outra política, completamente diferente desta. Já agora, não é uma beleza, né? A dialética, as relações de classe, o choque existe até hoje, né? É óbvio, mas se conseguiu parar com esse desconto nos benefícios dos aposentados, das pensionistas, conseguimos melhorar benefícios, porque lá não há garantia do mínimo, pode-se ganhar abaixo do mínimo e bem abaixo do mínimo, se conseguiu dinamizar mais emprego, enfim. O que eu quero dizer para vocês é aquilo que está sendo oferecido para vocês, já foi efetivado e com experiência própria no meu país, deu muito errado e foi dizer não e virar a mesa que nós conseguimos hoje ter um déficit de 0,5%, uma coisa assim, fomos o país que teve menos déficit na Europa e o que mais cresce na Europa no momento. Quer dizer, é um país pequeno, não dá muito para comparar com o vosso, mas quero dizer para vocês que aquilo que vocês estão oferecendo para vocês entrar nesse barco, lá o nosso barco quase afundou e se não tivéssemos de facto tomado as rédeas do barco, nós estávamos completamente naufragados. Então, essa história de que nós temos que fazer isso em nome do déficit fiscal, eu digo, não. Nós temos é que estabelecer políticas de desenvolvimento. O outro terror que eles oferecem para nós e que eles ficam repetindo ad exaustum é a expectativa de vida. Não, estamos vivendo demais, nós não tem como suportar, tem que haver a reforma da Previdência. Inclusive, outro dia eu e o Cristiano fomos defrontados com isso num debate, mas vocês não vão fazer nada. Eu disse o seguinte, nós já fizemos aqui. A questão da idade já está contemplada no vosso sistema jurídico. Quando nós estabelecemos em 2015 a forma 85-95, que hoje é 86-96, com aumento progressivo de 2 em 2 anos. Quer dizer, o país já teve em conta essa situação. E também lá atrás, já em 1998, também tinha atalhado essa história, com o famigerado DEF, ou fator previdenciário. O fator previdenciário nada mais é do que um deflator que se aplica quem se aposenta cedo, ele vai se aposentar mal, vai se aposentar com muito menos. Então não se pode dizer que o sistema jurídico brasileiro não tinha previsto já essa questão da idade.
Então, também não aceitamos isso. E, por outro lado, essa questão da expectativa de vida deve ser correlacionada com a questão da subutilização da mão de obra. Porque, na verdade, se nós não tivermos em conta isso e tivermos em conta só aquela conta que eles nos fazem, o que é que eles nos fazem para eles nos apavorar a sociedade de que o déficit é muito grande? E, em vez de eles terem em conta, quando eles fazem o orçamento da Previdência, todas as fontes de custeio previstas constitucionalmente, faturamento sobre lucro, confis, jogos, tudo isso, PIS, PASEP, eles só colocam a folha de salários. Como a nossa folha de salários está completamente anoréxica, porque há uma retração no mercado de trabalho, essa retração que está em 12 milhões, contabilizando com aqueles informais, vamos a 50 milhões, nós não temos como turbinar a Previdência, porque se eles assentam só as contas da Previdência em cima do que entra, e o que entra é pouco, por causa de uma crise que não é gerada por nós, mas uma crise que é gerada pela própria reforma trabalhista e pela crise económica que se vive, não podem vir para nós e dizer assim, o único remédio para nós não ter problema com essa questão do aumento da expectativa de vida é aumentar a idade de contribuição. Não, continuo dizendo, é dinamizar a economia e ter projeto para este país. O outro fator que eles colocam, portanto, o terrorismo é 3 frentes, é o económico, é o financeiro e é o demográfico. Como vos disse, os 3, a meu entender, são superados com esses ataques. Outra questão que eles nos colocam nesta reforma, de uma forma muito assim, para que a sociedade captar, assim, que o subconsciente coletivo legitime o projeto, é que eles estão fazendo uma reforma para acabar com os privilégios. E os privilégios para eles identificam muito claramente os privilégios para eles. Os privilégios para eles são os servidores públicos. Resolveram demonizar os servidores públicos, porquê? Porque, na verdade, eles são adeptos de uma coisa chamada Estado mínimo. Portanto, eles querem dizer, vamos acabar com o servidor, vamos reduzir, porque se nós promovemos esta reforma, nós vamos tirar os direitos deles e vocês vão ficar mais perto deles. Não, a lógica era, eu vou fazer uma reforma para colocar aqueles que ganham menos perto daqueles que ganham mais. Essa questão do dumping do direito não deve ser aceito pelo universo coletivo. E a gente tem que atacar isso no seguinte modo. Os servidores públicos deste país já fizeram as reformas necessárias que se impunham, porque os servidores públicos já foram objeto da emenda constitucional número 41, que é bem clara a emenda constitucional número 41. Só tem paridade e integralidade quem entrou antes de 2003, ou até 2003. E eles ficam repetindo toda a sociedade como um papagaio, que o servidor público continua com paridade e integralidade, que não foi feito nada no país. Não, paridade e integralidade, dentro das definições de direito, como é que eu vou ter integralidade e paridade, só para quem entrou até 2003. E mesmo assim, nessa questão de quem entrou até 2003, eles estabelecem no atual projeto de reforma, quebrando as regras do jogo, mais uma vez, que hoje é 55, 60 anos para que se aposente. E 30 anos mulher, 35 anos homem do serviço público. Não, eles dizem que é 62 a mulher e 65 homem, com regras de transição quase inexistentes para o servidor público, como se fosse um castigo, assim, é uma galera para eles. Por outro lado, o servidor público que entrou depois de 2013 até 2013 tem calculado o seu benefício pela média dos salários que auferiu nesse período. Logo, não vai ter paridade na integralidade. Ele vai ter a média do seu salário desde que entrou a partir de 2003. E o servidor público que entrou a partir de 2013, ele já está no regime de complementação. Isto é, ele vai receber 5.890 e aquele que ganhar mais que 5.890 entrará para o Fundo de Previdência Complementar, que a Sara colocou ali, que é aquele fundo fantástico ali, que diz assim, você entra, você sabe quanto vai pagar, mas você não sabe quanto vai receber. Mas, assim tem sido. Então, hoje, os servidores, aí temos que fazer honra também, esclarecer de uma vez por todas, que nesse servidor público, nesse regime próprio, estão incluídos o Ministério Público e os magistrados, porque como eles querem demolir agora o Supremo,
e eu acho que num Estado democrático de direito a gente não pode ser cúmplice de uma coisa dessas, e eles começam a fragilizar as categorias, a demonizar as categorias. Então a magistratura, com razão, em muitos aspectos, ela é assim, são privilegiados, são muito ricos, ganham isto e aquilo e aquilo outro. Eu costumo dizer, o que está errado é a política salarial, não a questão da Previdência, porque na Previdência eles recebem o teto e aquilo que excede, eles vão receber, se quiserem receber mais, vão entrar para o Fundo Préspe Judo, ou Fundo Préspe do Executivo, e vão pagar 7,5 a 8,5, até 20 mil, com a contribuição, com a contraprestação do órgão pagador. Portanto, é um fundo onde há a contraprestação do órgão pagador. Então, com isso eu quero dizer assim, que quando dizem que estão fazendo a reforma para tirar privilégios e acabar com os privilégios das corporações, que é muito interessante, porque sempre dizem, a partir da Constituição, mesmo dentro do processo constituinte, sempre diziam que os direitos que os servidores públicos têm são oriundos do peso das corporações na discussão da Constituinte. E eu costumo sempre dizer, mas e as corporações da Fiesp? E as corporações dos latifundiários? E as corporações do armamento não estavam lá? E nós não tivemos que nos debater? Não foi uma guerra terrível? Nós não queríamos ter acabado com a propriedade privada lá em 88? Queríamos! Nós queríamos muito mais, nós conseguimos muito pouco. Então, corporações, senhores, não. Organização da classe trabalhadora na defesa dos seus direitos. Então, assim, vamos conceituar as coisas, que isso é muito importante. Então, do ponto de vista das justificativas da reforma, que vai fazer com que haja uma quebra enorme com a qual nós não podemos pactuar, para que eles consigam fazer essa reconfiguração do modelo previdenciário brasileiro, eles apontam no sentido de desconstitucionalizar a Seguridade Social. E o que significa isso? Nós hoje temos a garantia, dentro da Constituição, da Seguridade Social, com fontes de custeio previstas e com benefícios a conceder e com regras de reajuste dos benefícios e condições de concessão. Com isto, desconstitucionalizando, o que é que vai acontecer? Sai do corpo da Constituição e todas as regras de previdência vão poder ser alteradas por via de lei complementar. A lei complementar, vocês sabem que não precisa dessa maioria que nós temos necessidade para fazer passar uma reforma. Eu entendo que na atual conjuntura, desta guerra que está entre o Executivo e o Legislativo, acredito que os deputados, nunca se sabe, não querem perder poder. Porque, vejam bem, é perder poder. Tirar do corpo da Constituição e lançar e permitir que por lei ordinária ou complementar, no caso, se possa fazer a alteração da Previdência, é quebra de poder. Porque hoje, para alterar uma regra da Previdência, você tem que valorizar o Congresso, você tem que fazer articulação com o Congresso. Quer dizer, este governo está meio atrapalhado na articulação, mas ela é necessária. Se desconstitucionalizarem, acredito que uma parte do poder do Congresso, ela é tomada. Com essa desconstitucionalização, vamos abrir a porta a coisas muito complicadas do ponto de vista do regime previdenciário. Notadamente, por exemplo, hoje, se a gente tem direito à garantia de um salário mínimo, a Constituição diz que nenhum benefício pode ser abaixo do salário mínimo. Com a desconstitucionalização, se permite, então, que possa haver benefícios abaixo do mínimo. E com isso vocês sabem onde é que vai dar. Quando um Mourão, que é um vice-presidente deste país, diz assim, mas para quê valorizar o mínimo, isso aí? Eu não entendo, gente, porque é que os militares se preocupam com o mínimo. Que os caras tinham que se preocupar com a caserna, mas se preocupam com o mínimo. O mínimo não tem nada a ver com eles, mas eles se preocupam com o mínimo. Deve ser por causa da empregada doméstica deles que eles não querem pagar o mínimo, talvez valorizado, não vejo outra coisa. Mas, de qualquer modo, se nós desconstitucionalizarmos, nós vamos perder, entre outras garantias, a garantia do salário mínimo, que já no texto da reforma me aparece já violado na proposta deles, que, por exemplo, o benefício de pensão pode ser abaixo do mínimo, como eles o preveem. Porque eles preveem o seguinte, hoje a pensão, ela é 100% no regime geral, ela é 100% do benefício que recebe o falecido ou a falecida, ou 100% do salário de benefício daquele que estava a trabalhar. Com
a emenda constitucional, eles prevêem assim, 50% mais 10% por dependente. Sendo que, por exemplo, se tem um filho, ou seja, é o viúvo ou viúva, vai ser 60% e mais 10%, por exemplo, um filho. Já houve tempos que, quando não era 100% a pensão, se incorporava a parte daquele que saía à pensão. Então a pensão se mantinha no patamar de 70% ou de 80%, dependia. Agora não, eles prevêem assim, se tinha um filho menor e ele atingiu a maioridade, logo vai sair e fica aos 60%. Então, é, de facto, uma quebra que pode levar que, se o falecido recebia um salário mínimo, 60% de salário mínimo será abaixo do salário mínimo, é lá palice. Então, é uma coisa muito grave. Do ponto de vista do servidor público, também é grave. O servidor público, o viúvo ou a viúva do servidor público, hoje, até o teto recebe tudo, integralmente, e acima do teto recebe 70%. Se passar a reforma, o pensionista ou a pensionista do serviço público vai ficar só com 60% da integralidade do benefício. Portanto, também é uma enorme quebra de renda, muito grande. Ainda, mantendo ainda o gancho da pensão, é importante um outro aspecto da reforma, que é não poder acumular a pensão com a aposentadoria quando a soma dos dois exceder 3 salários mínimos. Então, imaginemos, tenho aqui muitos servidores públicos, que têm uma servidora e um servidor casados, ele vai ter que optar por um benefício, porque certamente vai exceder os 3 salários, as duas juntas, vai ter que provavelmente optar pela sua aposentadoria, já que a pensão vai ser calculada de uma forma que vai rebaixar muito. Então, outra perda sem sentido. Por quê? Por que é sem sentido? Porque nós, quando contribuímos atuarialmente, diziam para nós. Contribuíamos para ter direito àquele benefício. Ela tem uma fonte de custeio, não era uma benevolência assim. Então, muito grave. Em relação a essa questão também da quebra da constitucionalização, da desconstitucionalização da reforma, é a questão da manutenção do valor do benefício, mantendo o seu poder aquisitivo. Hoje está colocado na Constituição que é assegurado aos benefícios que eles têm que manter o seu poder aquisitivo. Se nós tirarmos do quadro constitucional, eles vão reajustar os benefícios quando lhes apetecer. E podem invocar razões de orçamento que não é possível reajustar, como acontece em alguns países. No meu, já ficou mais de 5 anos sem reajustar benefícios. Na Grécia também. Quer dizer, eu já nem falo aqui em território, porque às vezes o admirável mundo novo, a América Latina, parece que aqui não é um faroeste, mas às vezes assim, parece que o cumprimento do Estado de Direito é um pouquinho mais frouxo. Mas não, ele é tão frouxo lá quanto cá, quando as razões do capital, como muito bem colocou a Sara, se impõem e são hegemónicas. Então, não é de descartar essa questão. A questão da garantia do salário mínimo e a questão de manter a manutenção do valor dos benefícios é uma questão que diz respeito a toda a população brasileira. Porque muita gente na sociedade diz assim, essa reforma não me interessa. É para quem ganha muito, é para os privilegiados, a mim não me toca. Não, toca a todos. E toca a ativos e inativos aposentados. Porque tem muita gente que está aposentada e diz assim, eu estou aposentado, isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com ele, com aquilo que eu acabei de dizer. Se não mantiver o reajuste do benefício, ele vai ficar mais pobre. Como ele estava lá em 1988, quando nós chegámos àquele estado de miséria dos aposentados e dos velhinhos deste país, que estavam a ganhar meio salário mínimo, como era a questão da população do campo, que ganhava meio salário mínimo, uma coisa absurda. E ali nós conseguimos, de facto, dar uma revigorada nos benefícios. Então, muita cautela com a história. Outra questão muito importante é também referenciar, e ainda também agora voltando mais uma vez ao quadro do servidor público, é que não é passado para a sociedade que o servidor público aposentado continua custeando a Previdência. Gente, isso é muito importante, não dizem que o servidor público, quando se aposenta, ele continua a contribuir para a Previdência tudo aquilo que ele ganha acima do teto.
Então, aqui no nosso Estado, contribuem com 14% os aposentados e na União com 11%. O regime geral não tem essa contribuição. E muito menos aqueles personagens que adoram andar a passear aí com uma arminha na mão, os militares. Os militares não só não custeiam quando estão aposentados, como tampouco eles custeiam quando estão ativos, porque eles dizem que não pertencem, eles não têm um regime de previdência. Isto é um regime de proteção social, um eufemismo que eles criaram. E, portanto, com esse eufemismo, eles dizem que não podem contribuir, que eles contribuem para a pensão, só para a pensão. Aqueles que tinham as filhas já solteiras, aquelas meninas que recebem os proventos até 2001, essas continuam. Aqueles que vêm lá de 2001 depois, que já vinham antes, esses continuam contribuindo com 7,5% para a viúva e para as filhas que eles custeiam lá atrás e continuam custeando. Então, quando nós dizemos igualdade, é preciso a equalização dos regimes, nós vimos no que deu. Eles disseram que passado X tempo iam encaminhar uma proposta dos militares para equalizar os regimes. E a equalização dos regimes foi apresentarem uma proposta que cria mais vantagens para eles e que não resolve problema nenhum. Dizem eles que vão custear os 7,5% que eles já custeiam e que vão custear 3,5% para plano de saúde. Aquilo ali é um absurdo, gente. A nossa contribuição vai ser 10,5%. 7,5% para a pensão, que eles já contribuem. E mais 3,5%, que é o plano de saúde. E dizem, aumentamos a nossa alíquota. Não, eles não aumentaram nada. Todos nós pagamos plano de saúde, todo servidor público paga o seu plano de saúde. Então, os caras camuflaram, porque é uma técnica que eles são espertos, camuflaram a sua reforma até na questão do custeio. E criaram outros benefícios para eles, tudo aquilo que a gente critica nas magistraturas, esses penduricalhos, auxílio moradia, tudo mais, eles criaram enormes penduricalhos que, contrariamente até aos magistrados, eles criaram os penduricalhos. Um general consegue levar um penduricalho de 70% dos seus proventos, porque eles dão penduricalho por curso de formação. Ora, um general, quando chega lá general, e ele já tem toda a formação. Então ele aumenta o seu salário quando se aposenta em mais de 70%, porque os cursos de formação vão ser incorporados. Então isso é muito grave do ponto de vista do discurso, da narrativa. Do ponto de vista ainda também da questão que eles têm colocado bastante, que é essa questão desse deslocar da Seguridade Social para o assistencialismo, já prevendo essa deslocação, de aviltar o BPC. E avilta o BPC do seguinte modo: vamos dar BPC R$400 até os 70 anos e a partir dos 70 anos um salário mínimo. E com isso o que é que eles estão pensando? Bem, R$400 vai ser o que nós vamos pagar para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não vai, como eu disse lá no início, conseguir fazer 20 anos de contribuição, por causa da precarização dos contratos de trabalho. Ontem eu estava vendo até o Fagnani falando, é uma rotatividade de mercado, no mercado de trabalho. Um trabalhador dificilmente chega a 2 anos na carteira, ele está sempre, 1 ano, 2 anos, está sempre a sair do emprego, entrando no outro emprego, prejudicado ainda com essa questão da carteira verde-amarela, porque a carteira verde-amarela vai ser isenta do pagamento de contribuição à Previdência. E, portanto, não havendo contribuição, aquele indivíduo não vai chegar aos 65 anos ou a mulher aos 62 e comprovar que ela tem 40 anos de contribuição, os 20 anos de contribuição, porque os 40 anos de contribuição, que eles põem de uma forma bem maldosa, é assim: se você quer receber 100% da integralidade do seu benefício, você vai ter que contribuir 40 anos. Com isso, eles estão dizendo que acabou a aposentadoria por tempo de contribuição neste país. É por isso que nós dizemos, a sua aposentadoria, acabou a aposentadoria, porque na verdade acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, e é muito curioso, no universo coletivo brasileiro, faz uma diferença enorme para um trabalhador que trabalhou a vida inteira, dizer, eu me aposentei por tempo de contribuição. Aquilo é um orgulho para ele, é uma coisa fantástica, porque o trabalho continua sendo uma das formas de legitimação do indivíduo na sociedade. E aquilo para ele é um orgulho, pois esse orgulho nacional, dos poucos que restam, pois esse também está sendo expoliado. De forma que é muito perigoso. Em relação ao BPC, vocês sabem que, por outro lado, o BPC só é dado àquele que comprova que a sua renda familiar é 1/4 do salário mínimo per capita.
uma coisa miserável. E estabelece mais um critério patrimonial para a atribuição do BPC, que é preciso comprovar que o património que o indivíduo detém não excede 98 mil reais. Olha, gente, qualquer barraquinha aí numa vila na Cruzeiro vai a 98 mil, depende se tem um pouquinho se é tijolo, vai a 98, e quem vai avaliar tudo isso? Então, gente, é muito difícil já até nós chegarmos ao BPC. É muito complicado. E do ponto de vista da capitalização, dessa capitalização, e essa capitalização, como muito bem explanou a Sara, vai ser uma coisa terrível, porque assim, em relação ao trabalhador, porque enquanto pauperizam a nossa previdência, a desvirtuam, a tornam assistencialista, por outro lado, vão acenar com essas vantagens que a Sara bem colocou para vocês, que a pessoa migrante para a capitalização vai ser uma maravilha. E vão, sendo que na capitalização que é oferecida ao nosso trabalhador CLTista, não haverá contribuição do empregador, só haverá contribuição do trabalhador. E isso no Chile já foi demonstrado. O trabalhador sozinho, o sistema é terrível, mas o trabalhador sozinho, ele contribuindo sozinho, então ainda vai ser muito mais empobrecido a sua reserva poupança, porque o trabalhador ganha mal. E, por derradeiro, que o meu tempo está quase se esgotando, eu quero dizer para vocês, porque é que, além de esse discurso de desmonte do Estado, continuam fazendo essa insistência em cima do servidor? Porque aquele cidadão brasileiro que pode, de certo modo, entrar para o regime de capitalização interessa é o servidor público, porque é ele que tem uma renda que ainda lhe permite ele ter uma sobra para se capitalizar, porque o trabalhador celtizado, ele não tem sobra, o salário médio é 2 mil reais, gente, não tem como esse indivíduo, e a Sara também colocou, como é que ele vai poupar, o que é que ele vai poupar? Que mal dá para ele comer? Então, gente, não está sendo feita nenhuma nova capitalização, nenhuma nova previdência. Essa nova previdência é esse modelo já testado desde os anos 80, que já está a desmoronar noutros países, que não tem nada de original, não tem nada que diga assim, este modelo foi construído para a sociedade brasileira, é o modelo que eles aplicam e tiram do manual e trazem para o Brasil. Portanto, não é um modelo para atacar um problema brasileiro, é a aplicação do receituário que vem do Fundo Monetário, que vem do consenso de Washington e que vem se repetindo ao longo das décadas e que retorna às nossas vidas. E a nós só nos basta, e só temos que fazer é resistir e defender o regime que temos e defender com unhas e dentes o Estado Social de Direito, porque esse nós podemos defender, acreditar e participar da sua gestão. Muito obrigado.